São 7h20, voltamos então com Folha no Ar, primeira edição, e agora vamos ao tema da nossa entrevista, aliás, o tema desde terça-feira, terça, quarta e quinta, nós conversamos sobre a reitoria da UENF, e hoje nós temos aqui o professor e doutor Henrique Medina Acosta, e candidato a reitor, e o professor doutor Rodrigo Tavares Nogueira, candidato a vice-reitor. Aloysio, com você. Essa coisa do professor doutor em relação ao UENF é quase pleonasmo, né? Desde o Darcy ela foi concebida para só ter professores doutores, né? Exato. É um diferencial da UENF desde da sua gênese ali pelo Darcy Ribeiro. Agora, professores, a gente está fechando aqui esse ciclo de debates. Nós temos aqui, vamos fazer uma parte da entrevista, até metade do bloco seguinte, que é de particular, nos senhores, e depois vamos partir para a pauta comum, que é para a Folha muito ciosa no princípio da equidade. Então, perguntas comuns, nós imaginamos que sejam demandas de qualquer um que for eleito reitor aí no domingo e na terça, e vamos partir para essa pauta comum depois. No que é particular, a formação dos senhores, o professor Henrique é em bioquímica, né, e biologia molecular, e o professor Rodrigo é engenharia metalúrgica de produção, ciências, áreas diferentes da ciência. Como é que os senhores veem hoje essa... Porque hoje está sendo complicado, né? Cientista imagina como é que hoje a Terra é plana, vacina não eu decido se eu tomo uma vacina, o homem não foi à Lua, foi gravado num estúdio pelo Stanley Kubrick, num estúdio de Helsinki. Como é que a ciência se vê hoje nesse mundo que tanto questiona? Bom dia. Bom dia a todos, Marco Antônio, Aloysio. Primeiro que tudo, agradecer ao Grupo Folha, em especial à Radio Folha, pela acolhida, inclusive em termos institucionais, pela relação histórica e a generosidade que o Grupo Folha tem tido com a UENF em divulgar suas pautas e apoiar seus interesses. Em particular, a UENF Renova, representada pelo professor Rodrigo, e no meu nome também, agradecer pelo disponibilizar a região norte fluminense aos seus ouvintes o interesse que nós temos na universidade de ser uma universidade cada vez melhor, atendendo às necessidades da região. Em relação à tua pergunta, Aloysio, do início, o problema está realmente no ensino básico, fundamental, lá, que nós temos que realmente modernizar esse ensino. Quando eu falo nós, não é a universidade, sino todos nós, fortalecer o ensino fundamental e elementar, quanto a essas pautas, essas teorias, não? E como também a universidade, nos seus programas de extensão e abordagem aos professores do ensino médio e fundamental, podemos contribuir realmente com a ênfase no que é a ciência pura, a filosofia da ciência, e o que são fatos verdadeiros, que são incontestáveis, as questões que você colocou como efeito benéfico das vacinas, as teorias que demonstram, obviamente, que os sistemas solares são eminentemente esféricos e por diante. É parte também da tradição, não? Que científica, da prova científica. E nisso a universidade tem importância imensa, que não somente para enfatizar, para formar recursos humanos, e a universidade está fazendo isso muito bem ao longo destes 25 anos. Professor Rodrigo. Você colocou umas questões interessantes aí. Eu acho que em ciência, toda teoria é válida até prova em contrário. Então, o Henrique acabou de falar, você tem como comprovar várias pseudo-teorias que andam por aí. Hoje, cedo, eu estava assistindo reprise do jornal das 11 da Globo News, lá 5 horas da manhã, por aí. Aí apareceu a questão morreu um paciente de sarampo lá
São Paulo, complicação. Já existiu campanha aí, até há pouco tempo aí, não vacine, que fazia, inclusive médico falando. Então é uma coisa meio absurda para o nível de evolução do conhecimento das pessoas hoje, né? E isso é disseminado. Agora reverteu. Lá em São Paulo, estenderam a campanha, está sendo um comparecimento muito alto. Então, são coisas interessantes. Ciência é uma coisa, até em termos de religião, né? A ciência e a religião estão caminhando mais ou menos junto. Uma coisa complementa a outra. Eu acho que é fundamental. O papel da universidade é esse, é produzir conhecimento, discutir ciência e a aplicação da ciência. Eu sou engenheiro, aí eu penso muito num produto, né? Ou um conjunto de produtos, né? Que possa ser utilizados para o bem-estar da sociedade. Essa é a minha visão. Você está bem acompanhado. O Cleiton da Cunha também era engenheiro e foi talvez pelo menos na passada do século XIX, província, seguramente o brasileiro que melhor conheceu esse país, né? Escreveu aí Os Sertões, sobre a Guerra de Canudos, que é a primeira obra da literatura brasileira que para de ficar olhando para a Europa, importar modelo e vai discutir o Brasil olhando para dentro. Agora, o que me espanta nessa coisa da vacina eu repeti isso aqui uma vez, eu vi um documentário, eu fiquei muito espantado. Proporcionalmente o país que mais tem problema com isso é a Itália. Aí você toma um susto, porque a Itália, berço do Império Romano, berço do Renascimento, como pode a Itália estar passando por um problema desse, né? Uma coisa... Fazer uma piadinha, é porque lá tudo acaba em pizza. Não, as tendências, essa tendência crescente é parte dessa informação, mas tem também uma base de discussão diferenciada quanto à efetividade e eficiência e os riscos inerentes das vacinas. O medo principal é que e isso é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, algumas vacinas têm efeitos secundários adversos, por exemplo, a BCG contra a tuberculose, porém, o peso do risco inerente do efeito adverso na vacinação com BCG, por exemplo, não é superior ao benefício epidemiológico contra a tuberculose. Nós, por exemplo, na UENF fizemos um estudo muito bonito junto com a professora Regina Célia Campos Fernandes do efeito benéfico da vacinação BCG em crianças expostas a HIV por transmissão materno-infantil, inclusive contestando e colaborando algumas pautas da Organização Mundial da Saúde. E nós comprovamos nesse estudo aqui em Campos, na área pediátrica, que, primeiro, a amamentação é importantíssimo. Os corpos, né? Certo? E segundo, que se você ponderar o efeito do benefício da vacina BCG e de alguns medicamentos também, se não for terapias, supera enormemente o potencial efeito adverso que se tem ou da terapia ou da vacinação. Então, as pautas das secretarias municipais, dos programas nacionais de vacinação, tem que ir nessa discussão para as pessoas entenderem que se tem risco inerente de um efeito adverso, de uma lesão, de uma alergia, etc., contra o efeito benéfico epidemiológico. E além de proteger, né, faz um bloqueio para propagação. Exatamente. Doutor Henrique, o senhor falou assim rapidamente sobre o ensino médio, básico e médio. Ensino médio. E falei médico? Médio. Médio. E... É emoção para o Flamengo, você está emocionado ainda com Ainda. Muito. Tem que aguentar, Marco. Chorei a noite toda. Você precisa ver. Bom, mas na verdade, esse trabalho que foi feito, que não pode ser diminuído, de 2000 para cá, de aumentar o número de universidades e tal, não é uma história como se fosse a pirâmide ao contrário. Você investir na educação, no ensino médio, é muito mais importante. A educação básica, né? A educação básica.
consequentemente a educação superior vai ser melhor, e você vai evitar muito ter que... Porque se você tem um bom colégio numa área periférica, por exemplo, de uma cidade grande, onde os jovens são economicamente mais... Eu não estou falando de raça, eu estou falando de problema social, mais ou menos afortunados, se eles tiverem uma educação boa, eles vão ter acesso da mesma forma, igualmente, sem necessidade de lei específica que cria uma cota aqui, uma cota ali, e que a gente citou outro dia, cria até trampas, né? Pessoa que se declara negra e que não, você vai ver a pessoa é clara, tem olhos verdes, clarinha, mas aí tem aquela história, como disse a Luísa ontem, o Brasil é uma miscigenação. Você pode ter perfeitamente uma pessoa próxima na sua família negra, realmente, e você pode ser considerado. Mas aí tem umas trampas, um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Um investimento na escola pública. Evidentemente, existe uma relação indissociável entre a qualidade do ensino público superior com a qualidade do ensino fundamental e médio. Isso na Europa, nos Estados Unidos, todos reconhecemos. E aqui no Brasil também tem exemplos belíssimos. Como que a Unicamp garante um maior número de alunos de boa qualidade ingressando e permanecendo na universidade? A Unicamp? Na Unicamp. Eles fizeram na unidade da USP também. Como que eles fizeram? Eles foram ao campo ao longo dos anos para melhorar o ensino médio e fundamental para garantir realmente um ingresso de boa qualidade. A UENF pode fazer isso, mas nós temos que sair ao campo e trabalhar em parceria com... O próprio ITA, em São Paulo, ali, São José dos Campos. Nós temos programas de extensão maravilhosos na UENF que precisam ser regionalizados para capacitação em programas de extensão a professores da rede pública de ensino, de tal maneira que a capacitação desses alunos, de aqui a uma geração, nós tenhamos a dificuldade que estamos tendo com grandes índices de evasão nas universidades públicas. E como que nós vamos resolver isso? Educando melhor e tendo um número maior de alunos altíssimamente qualificados entrando nas universidades públicas. Isso que nos modelos educativos na Europa e nos Estados Unidos tem evoluído, assim tem evoluído. Como você seleciona os melhores candidatos, como que você universaliza e oportuniza um ensino superior de qualidade, focando na prospecção, na perspectiva de um aluno de ensino médio mais qualificado, contemporaneizado com as metodologias, com as tecnologias. E lá ele terá uma superação evidente no ensino superior. Essa coisa da extensão, a gente entrevistou aqui o professor Carlão na terça-feira, o professor Raul ontem e os senhores hoje, me parece ser uma pauta comum, né, na disputa da UENF, essa priorização na extensão, na inter-relação da universidade pública com o ensino médio, né? E parece ser uma pauta comum de vocês. Sim, ela é uma pauta comum porque ela é parte do tripé da fundamentação da UENF, que é excelência no ensino, pesquisa e extensão. E cada docente que é concursado na UENF, ele se pauta por esse tripé, deverá desenvolver atividades de ensino, obviamente, pesquisa e extensão. Mas na extensão ele ganha uma visão muito importante, que é a tradução do que se tem diretamente nas suas melhores saberes, nas técnicas de ensino, para a sociedade, que é o que é a extensão. A UENF tem história excelente quanto à externalização de suas atividades na região. Agora precisamos regionalizar e pautar, por exemplo, aquela questão que eu mencionei sobre a relação da qualidade do ensino médio em relação ao futuro aluno que entra na universidade, sem dificuldade para o ingresso, com boas notas, com boa base, com boa qualificação, para garantirmos que esse aluno permaneça. Obviamente que a permanência dos alunos na universidade depende de outros fatores. Claro. Auxílio moradia, acolhimento, auxílio psicológico e pedagógico, etc. Mas para aumentar
essa relação no futuro. Nós não estamos falando de uma UENF de 4 anos, estamos falando dos próximos 25 anos da UENF. Nós teremos, seamos nós como gestores ou como pesquisadores docentes que somos na universidade, preocupar-nos em relação a como reverter esses altíssimos índices de evasão, não somente na UENF, nas universidades públicas em geral, inclusive nas particulares. Temos aqui, a gente sempre está aberto aqui na página do Facebook da Folha FM, né, e a participação dos ouvintes, e podem também estar nos vendo além pode ser telespectadores ou nos ver pelo streaming ao vivo. Aqui a Stephanie pergunta, e transmito para os senhores, nem sei se a questão é modernizar ou dar um conteúdo mais eficiente, imagino que ela fale da universidade, né? Qual é a questão, segundo a pergunta dela, modernizar ou dar um conteúdo mais eficiente? Stephanie, muito obrigado pela pergunta. São 2 aspectos bem importantes em quanto à modernização. Um diz respeito à infraestrutura, que obviamente depende de recursos que sejam alocados para isso. E nós teremos, dependendo das pautas de repasses do orçamento, temos um plano realmente de modernização das salas de aula, no sentido não de infraestrutura física, mas infraestrutura em técnicas de ensino. Mas o que Stephanie, eu imagino que está querendo saber é modernização, contemporaneizar as técnicas de ensino para determinar e melhorar os perfis dos nossos egressos. Porque ali, de novo, nós temos perfis dos egressos que dependem dos planos pedagógicos, dos programas de ensino de cada curso, das especificidades. Eles devem ser revistos de maneira viva, contínua, porque as tecnologias no mundo moderno exigem que um aluno, por exemplo, em biologia hoje, saiba biologia computacional, que tenha acesso às redes sociais, e que as tecnologias e as metodologias de ensino não sejam exclusivamente presenciais. Isso funcionou há muito tempo, mas hoje em dia, os melhores exemplos das melhores universidades do mundo revertem as classes, por exemplo, invertem as classes em que o aluno ele toma responsabilidade para trazer o material já estudado e se discute em sala de aula cada vez menos presencial. Nós precisamos modernizar as técnicas, e nós, tanto na UENF como no país, como no Brasil. Temos que ir à avançada, nós não podemos ficar mais pensando que o que estamos fazendo desde há muito tempo é a melhor técnica. Nós temos que inovar, nós temos que renovar metodologias de ensino, metodologias de aprendizado, ter atividades quase menos presenciais no sentido de sala de aula e o estilo de sala de aula modernizado. Com grandes temas, a discussão de grandes temas que tenham que abordar biologia molecular, pedagogia, filosofia da ciência, na base filosofia da ciência. Nós temos que fortalecer nossos cursos com pedagogia e filosofia da ciência no amplo estricto, o que antigamente nós chamamos o ciclo básico como uma UENF, que deve ser repensado, se aplica a todas as especificidades, porque se trata que a universidade pense, não que o gestor decida. É a universidade que tem que decidir, não é o gestor que decide, o gestor norteia, pauta. Quem decide é a universidade, seus colegiados. E ali eu acho que nós temos uma universidade nova, como é a UENF, que está envelhecendo no seu quadro permanente. A maioria dos professores estão perto de aposentadoria, não a maioria, cerca de 200 técnicos e professores estão com idade para aposentadoria, mas temos que rejuvenescer, não somente no nosso quadro, mas na maneira e na filosofia de ensino e aprendizado. E não se diga mais em pesquisa. Pesquisa, a Luísio, você comentou, bem no início, nós temos que ir na borda da onda da tecnologia. Se nós queremos inovar para responder com responsabilidade social do que nós fazemos na UENF ou no ensino público, para responder aos dilemas e os problemas regionais. Lembremos o que é a UENF. Por que a UENF foi montada? Luísio, seu pai esteve aqui com a Folha amanhã, eu fui aos aspectos históricos. O que se queria com a UENF? Alavancar, né? Alavancar a região norte-fluminense. Para quê? Diminuir as desigualdades sociais. O que é desigualdade social?
em todos os âmbitos, pedagógico, didático, pesquisa e regional. A UENF, nós temos que aumentar o potencial de ação da universidade com sua responsabilidade social revista ou ampliada. Quando eu falo revista, não é que estava errado, é redimensionada, atualizada, renovada, para que a maioria das ações que nós fazemos em pesquisa, por exemplo, se traduzam em resolução dos dilemas das desigualdades regionais. Ali o nosso grupo, em particular o meu grupo de pesquisa, tem belíssimos exemplos de como nós aplicamos ao longo destes 25 anos o que meus alunos e meus técnicos do laboratório fizeram para resolver problemas de diagnóstico genético, lá no Álvaro Alvim, um núcleo que nós montamos da UENF lá, e que por problemas de convênio terminou após 18 anos. Mas o que se fazia? A instrução que os alunos tinham se convertia em um teste diagnóstico genético para uma doença genética ou para um estudo epidemiológico. E esse exemplo, por exemplo, é feito enormemente por vários pesquisadores na UENF. Na área de ciências ambientais, o Carlão esteve aqui, eu imagino que ele comentou sobre a projeção do seu grupo de pesquisa ao longo da história da UENF. E tem inúmeros, por exemplo, na área de petróleo, engenharia de petróleo, o professor Rodrigo pode comentar como o centro que ele dirigiu até recentemente tem contribuído ao desenvolvimento regional. A coisa interessante, está falando, a gente está começando a mapear o perfil dos egressos e vai mostrar casos de sucesso, tanto na graduação quanto na pós. Eu estou recebendo e-mail de alunos que ainda não terminaram, mas que já estão contratados por empresas de porte satélite da Petrobras. O caso, eu repassei um e-mail para o Medina, de um aluno que vai se formar agora, entrou estagiando na Schlumberger, foi entrevistado em francês e inglês, ficou bem lá. Agora, menos de um mês, ela já foi contratada para a área de planejamento estratégico. Então, ela estava agradecendo as aulas que teve comigo, aquelas coisas todas. Mas a gente está numa situação interessante, eu estou percebendo, pelo menos para a engenharia, o mercado está começando a ficar aquecido. Então, a gente não está com dificuldade de pegar formandos nossos e colocar no mercado de trabalho, caso bem sucedido. Tem alunos que são da área de engenharia e produção, posso falar porque eu acompanho isso, que estão trabalhando agora, duas que começaram o programa de trainee, vão se formar ano que vem. Uma conseguiu vaga no Banco Pan-Americano e na XP Investimento optou pela XP porque ela vai voltar para o Rio mais cedo, vai ser em São Paulo. Tem outra que está trabalhando na área tributária na Deloitte, né, que é uma consultoria internacional e engenharia de produção. É uma coisa que parece meio estranha, mas é um sintoma que o mercado está começando a crescer. E isso é uma coisa que conhecia, né? Se o país vai bem, o Estado depende do país, é uma cadeia. O país não vai bem, o Estado não vai bem, e a UENF não quer ser sobrevivente. A proposta nossa é que nesse mar de crise, a UENF não seja só sobrevivente, seja vencedora. Por isso é que a ideia da gente... E caminho para a solução, né? Contribua para a solução. Mas a gente seja vencedora na crise, que não é só passar morrendo, né? Mas é ter proposta para ser vencedora. Aloysio, se você me permitir voltar um segundo à questão da Jaqueline, ela fala sobre modernização. Stephanie, desculpa. Também não podemos esquecer o feijão e arroz. O que é o feijão e arroz? É a base de tudo, bons né? Programas pedagógicos modernizados também, que é o que o professor Rodrigo falou. Nós temos que rever o perfil dos egressos em todas as habilitações que nós temos. Nós temos mais de 16 cursos da graduação, licenciaturas, bacharelados e pós-graduação, uns 15, 16 programas de pós-graduação em todas as ciências, desde ciências humanas a agrícolas, biotecnologias, engenharias de petróleo, etc. São excelentes em diferentes áreas, na parte de veterinária, agronomia, exploração de petróleos, pedagogia e filosofia e biotecnologia, que é minha área, e ciências ambientais, que é a do Carlão, por exemplo, um grupo enorme. Nós temos evoluído muito e temos realmente convertido essas ações
em problemas específicos, na resolução de problemas específicos. Nós precisamos regionalizar essas ações, ou seja, potencializar essas ações, revendo o potencial da responsabilidade social que a UENF tem. E aí eu falo amplo que a universidade pública tem. Porque nós, como agentes, servidores públicos, nós temos realmente a responsabilidade com o Estado, mas com nosso cargo. E nosso cargo aqui é ser docente, pesquisador e extensionista, no máximo perfil. Então, nós temos realmente um potencial transformador, não somente na formação de recursos, mas na ação que a universidade tem. Nós temos o respaldo do governo como? Nossos salários em dia, atualizados, que são problemas que nós tivemos no passado. Passado recente, né? Passado recentíssimo, ou seja, 2017, as greves, etc. E nós superamos as greves e as crises. Ou seja, mesmo na crise econômica em que nos encontramos, e foi muito agudizada nos últimos 2 anos, a universidade sobreviveu, permaneceu suas qualidades. Ali temos que tirar o chapéu para o grupo técnico, os docentes e os alunos que permaneceram na UENF. Isso temos que admirar. E eu acho que pelo amor que se tem à instituição, eu mesmo sendo estrangeiro posso dizer, eu já me considero campista, há 25 anos acá me considero campista, eu defendo a universidade pública, não só por falar pública e de qualidade, não, é porque eu também tive essa oportunidade, eu estudei na universidade pública na Colômbia, e nos Estados Unidos, quando eu estudei nos Estados Unidos, foi universidade privada, mas foi através de cursos de apoios de bolsas que me beneficiaram. E o que me trouxe a campus? Eu nem conhecia campus, não conhecia a UENF, porque quando eu cheguei, a minha sala era 30 metros quadrados e ela era um laboratório, não tinha sino 2 cadeiras, uma mesa e um computador, e a professora Ana Beatriz, que chegou 2 meses antes, e nós montamos o laboratório, e logo montamos o laboratório no Álvaro Elvino. O que nos trouxe aqui, pelo menos a mim, e o que nos ancorou aqui, é a missão transformadora de um servidor público numa universidade pública, para benefício com a responsabilidade social. 7h47. Peço licença ao professor Henrique e ao professor Rodrigo. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes. E nesse segundo segmento, nós teremos... vamos começar a abordar, Aloysio, os assuntos... Metade do segmento em diante, vamos colocar a pauta comum, que a gente sempre reproduz na edição da Folha da Manhã do dia seguinte, né? Perfeito. Porque são perguntas que nós imaginamos, questões que imaginamos que sejam comuns a qualquer um que vença a eleição aí de terça, de domingo, começa domingo e conclui terça-feira. Sábado nos polos. Perdão, sábado e terça-feira. Sábado nos polos e terça-feira no campus Macaé e Campos. Então, Macaé, né? Voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. 2019 inicia um novo ciclo para a nova